Então, isso aí é uma loucura Tem que ter eu hoje eu não faria. Hoje eu não faria, não. Eu olhava pro vidro assim, só via cardan voando. Falava, se ficar só 60, 60, não ia ficar legal, né? Então a sensação é essa de vazio mesmo. Conheçam a verdadeira história do recorde brasileiro de velocidade ferroviária. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. No dia 8 de novembro de 2025, eu fui convidado pelo Instituto de Memória Ferroviária de Rio Claro a participar de uma cerimônia em homenagem a José Carlos Feiner, o maquinista que estava no comando do trem que bateu o recorde brasileiro de velocidade em 1989. A busca por maiores velocidades nas ferrovias não é algo novo. Na verdade, desde as provas de Hen Hill em 1829 na Liverpool and Manchester Railway, já se procurava dar o máximo de velocidade nos trens. No decorrer das décadas, os recordes de velocidade ferroviária foram se sucedendo. E atualmente o trem convencional mais rápido do mundo é o francês TGV, com 574,8 km por hora. Enquanto que, no Japão, um trem de levitação do tipo maglev atingiu 603 km por hora. Mas fiquemos apenas com os trens convencionais. Enquanto isso, o Brasil meio que permaneceu de fora da busca pelos recordes de velocidade ao redor do mundo. Fosse pelo traçado ruim de nossas ferrovias, fosse por questões econômicas, fosse por questões políticas. Entre 1854 e 2026, em apenas 2 ocasiões foram realizadas tentativas públicas de quebrar o recorde de velocidade ferroviária em nosso país. O que não exclui a possibilidade de terem ocorrido outras tentativas que não foram documentadas ou que foram até mesmo acidentais. Muito é dito sobre um recorde que provavelmente foi batido pela locomotiva 353 Velha Senhora da Estrada de Ferro Central do Brasil na década de 1930 no comando do Expresso Cruzeiro do Sul, quando alcançou 120 km por hora. Mas não há qualquer menção oficial a isso nos relatórios da Central e do governo federal e nem na imprensa ferroviária especializada. O que lança dúvidas se tal recorde realmente existiu ou se é apenas história de guia turístico. E vocês podem conhecer mais a história do Expresso Cruzeiro do Sul clicando aqui em nosso Ferro História número 68. O primeiro recorde brasileiro de velocidade ferroviária efetivamente documentado ocorreu entre março e maio de 1970. Naquele período, a Companhia Paulista de Estradas de Ferro realizou diversos testes em sua nova linha retificada entre Campinas e Hortolândia, buscando aumentar a velocidade média de seus trens de passageiros. A CPF já era conhecida por praticar velocidades de 90 a 100 km por hora regularmente em seus trens, com picos relatados de até 120 km por hora. No dia 17 de maio de 1970, a GE 2C mais C2 V8 379, no comando de um trem especial onde haviam convidados da imprensa, técnicos e políticos, alcançou 150 km por hora. Infelizmente, tal recorde rapidamente caiu no esquecimento, com a formação da FEPASA no ano seguinte e a rápida degradação da qualidade dos serviços ferroviários. O segundo e atual recorde brasileiro de velocidade ferroviária aconteceu em 1989, também envolvendo linhas da antiga Companhia Paulista e também envolvendo uma locomotiva elétrica V8. Buscando revitalizar os serviços de trens de passageiros da FEPASA, a gestão do então governador Orestes Quércia iniciou a realização de diversos projetos. Dentre eles,
uma nova identidade visual para os trens, a implantação de serviços expressos e paradores, e os estudos para, utilizando-se o material já existente, aumentar a velocidade média dos trens, o que incluía bater o recorde brasileiro de velocidade ferroviária. Foi eleitoreiro? Foi, porque só funcionou durante a época de sua gestão, mas rendeu algumas boas histórias, essa aqui inclusive. No primeiro semestre de 1989, a FEPASA firmou um acordo com o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, criando o projeto denominado TP-160, visando realizar os estudos e testes que permitiriam os trens alcançarem 160 km por hora. Enquanto a estatal, através de seu Centro de Pesquisas Ferroviárias, ficou responsável pela questão das linhas e do material rodante, o Centro de Desenvolvimento Ferroviário do IPT ficou responsável por montar, operar e auditar os equipamentos eletrônicos para a medição do recorde. O trecho escolhido foi a variante entre Rio Claro e Itirapina, linha moderna de bitola larga, inaugurada em 1977, com rampas suaves e curvas amplas, sendo os esforços focados no trecho de 26 km entre Itirapina e Graúna. A velocidade média em tal trecho já era de 90 km por hora, uma das melhores da empresa, mas foram necessárias obras para aumentar a confiabilidade das linhas. Isso incluiu correções geométricas, troca de dormentes e a correção da sobreelevação das curvas. Enquanto isso, o IPT realizava testes de computador para avaliar qual seria o melhor material rodante a ser utilizado. A escolha da locomotiva recaiu para o mesmo modelo que havia sido utilizada em 1971 no recorde anterior, as GE 2C mais C2 V8. Sendo essa uma escolha lógica dentro da frota de locomotivas da FEPASA. Com a palavra quem entende do assunto, os ex-maquinistas da FEPASA, o inspetor José Carlos Feiner e Wagner de Gasperi. A Vandeca, a dinâmica dela, né? O que atrapalhava um pouquinho, que ela era retona, né? reta. E as três O máquinas V8 nossas aí, já era uma... as três máquinas que eu trabalhava, conhecia a russa, lá não dava de nenhum. A russa era mais para peso, carga. Peso, carga. Exato. E a V8 mesmo que era... Ela foi construída especialmente para isso, né? Para passageiro. Para passageiro, né? Por mais que usasse para carga, mas era a aerodinâmica dela para passageiro. Sim, a dinâmica dela. Uhum. Favorecia tudo, né? Sim. No seu projeto original do final dos anos 1930, as V8 foram projetadas para alcançar em 145 km por hora. E quando do recorde de 1971, elas ainda utilizavam mancais de fricção em seus eixos, o que era um impeditivo para testar velocidades mais altas. Mas no decorrer dos anos 1970, ela teve seus mancais substituídos por rolamentos, o que agora favorecia o aumento da velocidade. Para os testes de 1989, foi selecionada a unidade 6386, que tinha uma característica especial de acordo com os antigos maquinistas. Ela era diferente das outras. Ela estava na frente do passageiro, o trem que estava com ela sempre ganhava tempo. Sim, sim. Ela era diferente, ela andava no marcador, você não sabe por quê. Ela tinha um porquê dela andar. A buzina dela também era diferente, né? A buzina dela era igual a Loba. Também a unidade 6388 foi separada para o projeto, mas não chegou a realizar os testes em si, ficando apenas responsável pelo apoio logístico. As principais modificações foram no velocímetro, que anteriormente marcava apenas 140 km por hora, sendo trocado por um que marcava até 200 km por hora, embora não fosse previsto tentar alcançar tal velocidade. Além disso, aparentemente os pantógrafos da locomotiva foram reforçados para a realização dos testes. Na questão dos carros de passageiros, foram escolhidos apenas aqueles que eram de aço inoxidável, os mais leves da frota, mas todos datados dos anos 1950 e 1960, ou seja, não eram tão novos assim. Como carro laboratório e dinamômetro,
foi utilizado o QI 4350, Carlab 2 da FEPASA, um antigo bagageiro da série 500 da Estrada de Ferro Sorocabana, que teve seu interior modificado com a instalação de computadores, sistema televisivo e uma escotilha no teto para permitir a observação do pantógrafo durante as viagens teste. Já o resto da composição compreendia os carros PI 3100, SI 3251 e SI 3252, todos E-Série 8000 da Estrada de Ferro Araraquara, cuja história vocês podem assistir clicando aqui em nosso Ferro História número 8. Os testes de computador realizados pelo IPT demonstraram que a velocidade máxima que poderia ser alcançada pelo trem era de 160 km por hora. Em posse desses dados teóricos, passou-se à realização dos testes práticos em maio de 1989, sendo a tripulação da V8 6386 escolhida entre os melhores maquinistas da FEPASA, formada pelo maquinista Januário de Souza Viana e pelo inspetor José Carlos Feiner. O que, segundo o próprio Sr. Feiner, não foi garantia de tranquilidade para os engenheiros da FEPASA envolvidos nos testes. E hoje eu fico pensando, na época lá, o que chamava aquele inspetor de Bauru? Zé do Bar. Ele tinha um apelido que era Zé do Bar. Mas eu não sei o nome dele, não. Eu falei, você está sabendo que você vai correr com o trem? Você não faça isso, rapaz, você é louco, não sei o que. Se eu não fizer, outro vai fazer. Sim, é verdade, é verdade. Não tem que, não vou eu. Alguém vai, né? Alguém vai. E o rapaz, então, tem um engenheiro lá da linha lá, e chegou lá, explicaram para ele assim, mas vou embora, vocês são tudo loucos. Vou embora. Ficou com medo. Ficou com medo. Diversos parâmetros seriam medidos pelos testes, envolvendo a locomotiva, os carros de passageiros normais e o carro laboratório, com enfoque especial nos truques e no pantógrafo, através de um sistema de câmeras de vídeo transmitindo ao vivo o que estava acontecendo para o Carlab 2. A maior preocupação era com a instabilidade lateral autoalimentada nos truques dos carros de passageiros. O que é isso? Eu não sei, mas eu acredito que é o movimento lateral dos truques em alta velocidade, o que poderia ocasionar a quebra dos mesmos. E isso era realmente muito preocupante, já que os carros não haviam sido construídos para tal velocidade e nem haviam sido preparados, na verdade, para tais testes. Eu fui para lá, mandaram ele para lá, falei, vamos ver como vai fazer. Ele tá jóia, então foi tudo bem. Depois de ter passado por tudo, todos os testes, tal, você olhava para trás assim, quando estava 160, não, 150, 160, aqueles vagão da parece, tinha um cardan embaixo, você lembra? Sim, eu olhava pro vidro assim, só via cardan voando, falei, nossa, meu Deus do céu, se entrar um cardan desse depois da roda, vai virar um... Começando com 100 km por hora, que era a VMA do trecho entre Tirapina e Graúna, diversas viagens diárias eram realizadas pelo trem teste, aproveitando o intervalo entre os horários de trens de passageiros e trens de carga, e também da paralisação da via para a manutenção. A cada nova viagem, nova velocidade-alvo era testada, mas isso requeria muitos cuidados por parte da tripulação. Tem um trecho para fazer aquilo ali. Sim. É para fazer até 160 ou 150, sei lá quanto que é. Não comunicar muito comigo, só mandava fazer. Tá? Aí você tem que dar seu jeito, né? Então, no espaço, né? Onde ela e segura. outra locomotiva, você tem que agradar ela, senão ela patina. Se ela patinar, você já perde tempo. Às vezes eles iam lá e mandar para eles, né? Faz só tanto por hora. Né? Faz só tanto. Então, mas depois na última lá não se falava em 160. 60 tanto, tal, já estava bom, né? Mas vamos ver se a gente 160 também. Vamos, tá? Eu estava falando da locomotiva, que eles conhecem bem, porque ela tem um vão perímetro. Se você apertar muito lá, o perímetro sobe, força a roda lá, tal, patina, tal, perde tempo. Eu precisava ganhar tempo saindo aqui. Mas dentro do limite da Mas dentro do limite, para não deixar ela dar uma rodadinha. Se ela fizesse assim, eu já perdia tempo. Então, porque minha preocupação era mais, às vezes eu nem via, na verdade ia ser um perímetro.
Ele tá batendo, não tá passando lá, se deixar ele faz isso, né? Aí, perdi a viagem. Mas eu fui perdido várias viagens também. Cara, pô, em 13 quilômetros a V8 sair do zero e chegar a 160, 164. Mas não é só falar que vai puxar, não que vai pegar. Não. Se apertar, ela vai achar. Apertou, ela roda. Rodou. Você patemou, não perde tempo. Né? Você precisa deixar em cima e tal. E na hora de começar a brecar também, né? Tem o cálculo do freio também. Tem isso também. Tem Tem que chegar na velocidade e tem que parar. Sim, claro. Ao fim do dia, a composição era recolhida para as oficinas de Rio Claro para passar por manutenção. Chegava à noite, ele punha no barracão aqui, vinha os caras da oficina para fazer uma revisão. Então tá alguma coisa. Pra ver se não tinha nada de Os engenheiros gravante. mandavam lá, tem tal coisa. Então ela deixava, trazia ela pra cá e deixava no barracão ali pra eles. Interessante isso. E certamente tais revisões eram bastante necessárias, já que a locomotiva, por exemplo, na época da realização dos testes, já tinha 42 anos de idade. Nesse ponto, eu preciso explicar uma coisa. Tem havido muita confusão nos últimos anos envolvendo a data e as informações corretas envolvendo os testes do recorde brasileiro de velocidade ferroviária. O que foi um problema até mesmo para mim enquanto eu estava escrevendo o roteiro para a realização deste vídeo. Mas eu acho que agora foi possível fazer uma linha do tempo mostrando a maioria dos fatos abrangendo a quebra deste recorde. Conforme os testes foram sendo feitos, cada vez mais se aproximava da velocidade final de 160 km por hora. Sendo que, pelos testes feitos pelo IPT, pelo computador, era a velocidade máxima que poderia ser alcançada, já que velocidades maiores eram consideradas impraticáveis com o material rodante disponível e a qualidade disponível da linha. Assim, na terça-feira, 16 de maio de 1989, a composição teste alcançou a velocidade-alvo projetada de 157,5 km por hora, com picos de até 160 km por hora, estabelecendo o recorde brasileiro de velocidade ferroviária. De acordo com informações da FEPASA e do IPT, o maquinista que estava no comando da composição naquela ocasião foi o Sr. Januário Viana. No mesmo dia, outra viagem que alcançou 153 km por hora foi feita com cerca de 50 técnicos da ABNT a bordo do trem. A V8 6386 e os carros de passageiros foram então desmobilizados dos testes e voltaram ao tráfego normal, o que explica uma situação dita pelo Sr. Feiner. O Pantoff. Trabalhou a semana inteira com o Pantoff. Chegamos a fazer o 160 com o Pantoff. Chegou no dia, troca o Pantoff. Tendo voltado para o tráfego normal, a 6386 teve seus pantógrafos substituídos por peças mais frágeis. Enquanto isso, o Carlab 2 passou por uma revisão completa nas oficinas de Rio Claro, onde ele ganhou a pintura Ave Maria, que era utilizada nos trens expressos da companhia. Depois disso, ele iniciou uma campanha de testes nos trens de carga da FEPASA, visando aumentar a velocidade média desses trens. Como Orestes Quercia era um político midiático, possivelmente ele quis realizar uma viagem de demonstração com a presença da imprensa. Sendo escolhida a data da entrega do Expresso Noturno entre São Paulo e Araraquara, no dia 31 de agosto de 1989, para realizar tal viagem teste. A inauguração pelo governador Orestes Quercia do trem expresso noturno. O novo trem expresso, inaugurado hoje pelo governador Orestes Quercia em Itirapina, interior de São Paulo, de novo só tem mesmo a reforma porque passou. A locomotiva de 164 toneladas é de 1947. Para fazer a velha máquina desenvolver uma velocidade 80% maior, a FEPASA e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas precisaram melhorar o trem e a ferrovia. Não foi possível determinar se, antes desta data, foram realizadas novas viagens teste ou se foi tudo feito às pressas. O que se sabe com certeza é que, na data marcada, o trem estava na estação de Tirapina, São Paulo, aguardando a comitiva do governador pela parte da manhã. Neste dia,
O carro-restaurante RI-3351 também foi incluído na composição, junto com os outros carros já mencionados, sendo Feiner escolhido como maquinista em comando na ocasião, justo por sua experiência com as locomotivas V8 e por ter sido o maquinista em comando da maioria dos testes realizados em maio. Coisa dura para nós, engraçado, aqui no passageiro, não tem passageiro assim, e às vezes é especial sempre isso, né? Tem que parar a porta na onde o cara tá parado, onde o persa tá, tem que parar lá. Falei, Sim. Tem um cálculo de parada também. Falei, gente, você não vai parar assim também, você tem que parar aí, né? Ah, sim. Ai, quando parou, olhei assim, falei, puta merda. Parou certo. Era final da manhã do dia 31 de agosto de 1989, quando o trem com a comitiva do governador deixou a estação de Tirapina. A meta era alcançar 160 km por hora, tal como havia ocorrido no dia 13 de maio anterior, já que, apesar de todos os problemas, essa velocidade ainda fazia com que o trem estivesse dentro da bolha de segurança projetada pelo IPT. Entretanto, Feiner tinha outros planos. Pessoas dizem que durante a fase de testes, em algumas ocasiões, o trem chegou a 170 km por hora. E o IPT não homologou porque queria que fosse homologada a viagem com o governador. O senhor tem alguma coisa para falar sobre isso? Não foi mais do que isso ainda no último dia, hein? Nos outros dias parece que eu cheguei a bater lá, falei, não sei se sobrava, não sei. No último dia eu falei, não, eu vou tentar. Entendeu? Então foi 164, estão falando 160, falei, não, 160. Pena que não ia. Mas tem algum lugar, deve ter fotografia disso. Lá no IPT deve ter a... Quem deve ter tudo, eu não lembro não, do engenheiro que acompanhou lá. Pode O óculosinho, aquele cara foi Eu não lembro também. Tá sempre lá. Uhum. Então... Não foi, não chegou. Não chegou. Ok. Porque assim, quando eu... Se ficar só 60, não ia ficar legal, né? Porra, então vamos... Tinha que dar aquele cardinho. Se der uma zebra, ele ia matar tanta gente. Dando tudo que era possível na velha 6.386, Feiner conseguiu atingir o pico de 164 km por hora. Embora as imagens da imprensa e da TVT mostrem um painel com 162 km por hora, esta velocidade já tinha sido atingida em testes e hoje o trem aumentou ainda mais o recorde brasileiro, ao atingir 162 km por hora. A FEPASA e o IPT confirmam 164 como pico alcançado. Provavelmente essa diferença se deu porque a tecnologia digital da época não permitiu que o mostrador registrasse uma velocidade em pico, apenas uma velocidade estável de 162 km por hora, enquanto que os computadores no Carlab 2 tinham a capacidade de registrar o pico de 164 km por hora. Missão cumprida, era a hora de desacelerar, quando então veio o grande susto. O pantógrafo mais frágil da V8 6386 se quebrou. O pantógrafo da V8, ele quebrou quando o trem atingiu 164 por hora? Ou ele quebrou já em desaceleração? Ele pegou 100, já tinha passado. Já tinha passado? Foi depois? Depois. Sortudo, hein? Caramba! Porque nós bateu o recorde e tal, aí quando nós tava fechando aí quebrou. Aí fiquei já precisou susto. Nossa! Pensando se acontece em vez de ser o pantógrafo, saísse uma roda na celular, saísse. Tanto esforço causou um defeito na transmissão elétrica do trem, que ficou parado no meio do caminho 15 minutos, para só depois chegar na estação de Rio Claro. Mas no meio da viagem teve um contratempo. Por problemas técnicos, faltou energia e o expresso parou. O motivo da parada do trem foi que teve um pequeno problema no pantógrafo. A locomotiva tem 2 pantógrafos, então já se levantou... O pantógrafo é o que serve a energia elétrica ao trem? É a parte que coleta energia na rede. E se substituiu, ergueu o segundo pantógrafo e continuou a viagem normalmente. Então,
Não, isso aí é uma loucura. Tem que Que ter eu hoje não faria. Hoje eu não faria. Não. Bem, Fui passar naquela curva lá, engrossou lá. se não tivesse trocado, né? Devia manter o mesmo pantógrafo. E eu, o que eu vou fazer? Vou dar emergência, vou dar não sei o quê? Eu vou segurando o trem pra não acontecer o pior, né? Uhum. Sorte que tinha junto com nós lá, tinha mecânico, tinha. Ah, sim, o pessoal para dar um apoio. ali, Mas né? estragou um pouquinho a festa. Se não tivesse acontecido aquilo. É, Mas isso foi bom que aconteceu para ver o que acontece, né? sim, claro. Após o susto e a retomada da viagem, o trem chegou com 15 minutos de atraso na estação de Rio Claro, onde um comício político aguardava o governador Quércia, que prometeu que ali seria o primeiro passo para a implantação dos trens rápidos na malha da FEPASA em São Paulo. Mas a realidade foi muito mais dura. O senhor, os outros ferroviários que estavam junto no dia, toda a equipe, acreditavam que aquilo, todo aquele movimento e tal, poderia ser uma nova fase para a ferrovia, ou acreditavam que era só um oba-oba político, semana que vem tá tudo de novo a mesma coisa. É pior que isso aí. A FEPASA acabou em 1998. As locomotivas elétricas foram desativadas em 1999 e os trens de passageiros encerraram suas operações em março de 2001. A V8 6386, oficialmente a locomotiva mais rápida do Brasil, foi cortada no pátio de Triagem Paulista, em Bauru, São Paulo, no decorrer do ano de 2001. Nessa mesma ocasião, a V8 6379, antiga 379, que havia batido o recorde anterior de 1971, também foi sucateada. O Carlab 2 se tornou uma biblioteca pública em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, fora de seus truques, sendo que não há informações atuais dele. O PI 3100 foi cortado nas oficinas de Rio Claro no final de 2024. Os carros SI 3251 e SI 3252 foram cortados a machadadas por ladrões de ferro no pátio de Boa Vista Nova, em Campinas, São Paulo, no início dos anos 2000. A última informação conhecida do carro RI 3351 é de janeiro de 2025, quando ele foi cedido para a CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, para ser utilizado no expresso turístico mantido por aquela empresa. Da composição ferroviária recordista de velocidade, ele é o último veículo que se encontra com seus truques e com capacidade ferroviária de operar. E, no momento da gravação deste vídeo, nós nem sabemos o que realmente aconteceu com ele. E quanto aos ferroviários que participaram dos testes, eles ganharam o reconhecimento merecido? Feiner dá a resposta. Qual é a sensação que o senhor teve naquele momento que bateu o recorde? Pensou, fiz história, ou só um dia normal na ferrovia? Eu falo pra você, na verdade é um dia normal na ferrovia. Um dia normal. Né? Você estava ali na hora, tal, daqui a pouco acabou, cada um pegou seu caminho e tal. Entendeu? Hoje que eu estou vendo vocês aí atrás disso. Acabou lá, tal, não sei nem se falar. Passar pelos outros, nem onde foi. Então a sensação é essa de vazio mesmo. E enquanto eu pesquisava para escrever o roteiro deste vídeo, eu fiquei pensando, se esse recorde, que é o melhor documentado, se esse recorde, que é o que está mais recente, o mais próximo de nós, ele foi tão maltratado, tão esquecido, ao ponto de até a sua data ter sido ignorada, ter sido esquecida, tanto que muitos locais comemoram a data de 13 de maio e não 31 de agosto, será que não seria possível que aquele recorde da velha senhora nos anos 1930 realmente não tenha ocorrido e tenha caído no esquecimento total? Será que outros recordes ferroviários não tenham ocorrido e caíram no esquecimento total? Preservar e manter a memória viva, não apenas a memória ferroviária, é a única forma de nós termos um futuro melhor.
Por isso, o nome do pessoal da FEPASA e do pessoal do IPT envolvidos no projeto TP-160 estão aparecendo agora na tela. Talvez não estejam todos os nomes, mas considerem-se todos agraciados neste vídeo, que busca recuperar a memória deste recorde brasileiro de velocidade ferroviária. Eu gostaria de agradecer ao IMF, Instituto de Memória Ferroviária de Rio Claro, pelo apoio na realização deste vídeo, bem como a Eder Schnetzler, Wagner de Gasperi, Marcelo Diuri e meu papai José Carlos de Camargo pelo apoio, pesquisa e logística. E um agradecimento especial a José Carlos Feiner e sua esposa Lúcia por terem nos recebido e compartilhado um pouco desta grande história. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!